Bom dia a todos. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Oi, Alexandra, tá joia? Bom dia. tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus, Alexandra. Bom dia a você. Bom dia, Aline. Bom dia, Bia Mazala. Bom dia, Emily. Fabiane Frade. Glenda. Bom dia, Ellen. João Pedro. Leandro. Bom dia, Marcelo. Marcos. Melina. Mussa. Bom dia, professora. Raiane, bom Sextou. dia, Bia. Sextou. Ô, Bia, ô bênção. Hoje eu não coloquei nada no início dos slides, não, mas Como no assim não, final temos professora? sextou aqui com alegria, viu? É uma Então tá bom. bênção. É uma bênção, é muito bom. Isso, gente, é porque é bom. Um bom dia aqui, ó. Tô entrando agora. Poliane, Nicole, sejam bem-vindas. Bom dia a vocês. É muito bom, né? Passa realmente, tudo passa muito depressa, mas é gostoso a gente sentir que a gente tá entregando mais uma semana, né? Sempre com muita batalha, muita entrega, muito serviço, muita cobrança, não é? Então é muito bom, graças a Deus. É bom a gente ter esse sentimento de finalizar mais uma semana. Bem, eu vou aqui dar início. Vocês vão ver, tem uns pequenos avisos, é rapidinho, hoje não vou estender, mas é porque ainda se faz necessário, tá bom? Deixa eu abrir aqui, ó. Ah, não, mas esse não vou pôr aqui logo de cara, não sei, senão vou colocar lá não. Aqui no início. Isso. Aqui. Esse. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui como que tá aparecendo. Agora sim. Isso. Exatamente. Tá, então nós vamos dar início aqui. Deixa eu ver. A Brenda. Bom dia, Brenda. Seja bem-vinda. Como eu falei com vocês, esses avisos são rapidinhos, tá? Só porque ainda são necessários. Chamar a atenção de vocês, é aquele desafio nota máxima. Eu sei que são atividades que são semanais, então ele continua, tá, gente? Ao finalizar a semana, me mande um print da realização do desafio nota máxima, tá bom? Então continua aquilo que eu falei com vocês, eu como professora responsável por inclusive receber o print, né? Aqui no caso da turma do terceiro período, né? A turma do segundo período me abandonou. Então tem outra professora madrinha. Então aqui fica aí o meu aviso para os meninos do terceiro período. Aos do segundo, que também da realização, vocês sabem que é muito importante, né? Mas é só mesmo para não interferir ali no esquema da professora madrinha de vocês. Mas aí eu peço aos meninos do terceiro período. Professor, Diga! bom dia, o Bom Moisés está dia, falando, tudo Moisés, bem? né? Pela voz. Bom dia, Moisés, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem também. Você ficou responsável, né, por recolher as notas do desafio nota máxima, né, e, e de mais, Exatamente. e de mais E duas do outras. ED, é isso, Moisés, é o seguinte, até coloquei aqui, ó, semana passada, né, nos solicitaram, nos deram essa incumbência, então eu sou a responsável para vocês encaminharem para mim o print, tá? Encaminhar para o meu e-mail, deixa eu só admitir aqui, ó, Tayane, seja bem-vinda. Eu sou a responsável pela turma de vocês, que é o terceiro período, de vocês encaminharem para mim o print a finalização do ED, né? Porque o ED, alguns EDs, eles inclusive emitem certificado. Então, de vocês é o desenvolvimento de carreira. Se tiver o certificado, é me encaminhar o certificado. Se ele não emitir certificado, é o print da finalização do ED, tá? E o desafio nota máxima, o print da realização do desafio nota máxima, tá? Então vocês vão encaminhar tudo isso por e-mail. E aí também do avaliar, né? Que aí pedindo a vocês, já falei aqui da importância, né? E isso, tá, gente? Eu tô falando para todos, não só os meninos do terceiro, não. Vocês sabem, eu falo aqui geral porque é uma coisa muito importante pro curso, né?
A única diferença é que eu, como professora madrinha do terceiro período, eu sou a responsável sou eu que recebo a lista de quem não fez, né? Sou eu que recebo puxão de orelha porque vocês não estão fazendo. Então, essa que é a única diferença, né? E aí, até no contexto, gente, queria muito pedir ao terceiro período, porque vocês é a única turma da manhã. Olha só, é a única turma da manhã que no avaliar tá baixo respondente. Olha só, é feio para mim, feio para vocês, né? Por quê? Porque é importante, gente, engajamento, né? É uma turma que não é uma turma grande, que a gente consegue conversar com vocês, né? Que estão aqui, que a gente pode ter uma conversa. Então, assim, eu peço a vocês. É ruim porque parece que eu não estou incentivando, que eu não estou cobrando. Mas, por outro lado, também, na hora que aparece aquela turma com a única baixo respondente, é ruim porque a gente olha assim, não, mas essa turma parece que não se envolve, que não quer. Então, eu peço vocês. E eu sei que, muito pelo contrário, eu sei o tanto que vocês são uma turma gostosa, eu sei o tanto que vocês, na verdade, se envolvem, né? Então, eu peço realmente, por favor, não deixem de responder até ontem, porque eu recebi a lista, né, de quem não respondeu avaliar, uma lista bem extensa. E é lógico, eu não gosto disso, de expor, né, aluno, eu realmente não gosto disso. E eu não tenho um contato de todos, né? Então eu pedi às meninas, a Daiane e a Brenda, que fazerem a gentileza de encaminharem aquele aviso, né? Solicitando, porque cada um sabe se fez ou se não fez, né? E sabe que seu nome, então, se você não fez, está aqui comigo. Então, por favor, realizem o avaliar. E aí me mandem no privado. Professora, eu fiz o avaliar. E para ser sincero, da turma toda e da lista grande que eu tenho de vocês que não responderam, apenas uma pessoa me deu retorno, o qual eu agradeço, tá bom? Então, quem escreveu sabe, quem não escreveu também, quem não fez sabe. Então, por favor, para que na próxima listagem que eu receber, eu possa não ter nome de nenhum de vocês ali, né? Porque é fundamental, é importante, gente. Isso daí não é uma coisa importante para o curso, para todos nós. Por quê? Um curso forte, né? Avaliado pelos alunos. A gente já explicou para vocês, hoje em dia, quando a gente vai fazer um teste, uma seleção, tem vários locais que estão cobrando a nota do avaliar. Porque avalia, né? Olha, aqueles alunos que fizeram um curso, eles avaliaram bem o curso, olha que beleza. Isso é indicativo de que o curso seja bom, né? E isso a gente sabe aqui na fisioterapia, a série de atividades, de situações que são criadas para vocês, o tanto que realmente o curso é bom. Então não deixem, por favor, de avaliar. E mesmo porque tem a importância da porcentagem, do número total de alunos, né? Se não alcançar agora eu não tenho certeza de porcentagem, se são, por exemplo, 80%, se aquela porcentagem de alunos total não responder, o curso não tem nem retorno. Tá? Então, por isso que eu peço, isso eu estou falando de uma maneira geral, para sensibilizar, né, a todos e também ao segundo período, porque sempre tem, né? A gente vê que sempre tem alunos que ainda não responderam. Mas eu estou pedindo encarecidamente no meu terceiro período, que eu sei o tanto que vocês, né? Eu estou com vocês há tanto tempo, então eu sei o tanto que vocês são alunos bons, que se envolvem, né? Quando querem, então, e que os resultados que vocês trazem, né? Basta ali nas atividades, nos exercícios que vocês fazem, que assim, a gente fica super orgulhoso. Então eu peço realmente a vocês, tá? Por favor, então quem sabe que não fez, me mande no privado, né? Realiza o avaliar e me mande no privado, que eu vou acompanhando aqui nessa listagem. E mesmo porque vai ter outra listagem que vai aparecer já já, né? Então eu realmente preciso falar isso com vocês, pedir a vocês, isso vocês estão fazendo é bom para vocês podem ter certeza, tá bom? E aí, pra gente aqui dar prosseguimento, então é nisso,
tá? Então, eu sou a professora madrinha e sou a professora responsável, então, de captar esses prints, igual eu já encaminhei. Segunda-feira, vários que vocês me enviaram, eu já encaminhei. Aí a gente combinou, né, que hoje eu vou juntar de todos os demais que me enviaram, vou encaminhar também. Mas então não deixem, né? E fora isso, sucessivamente, afinal de contas, o desafio nota máxima toda semana tem atividade. Podem me encaminhar, podem me direcionar, tá? Eu sou a professora responsável por isso com vocês, tá? Bem, mais alguma coisa, alguma dúvida? Lu, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo jóia? Aqui é a Fabiane do segundo Oi, período. Fabiane. Tá jóia, Fabiane? Tudo bem, graças a Deus. Aqui eu só queria tirar uma dúvida com você, porque normalmente nas nossas aulas a professora Lívia costuma falar que você é a nossa madrinha. Aí você tá falando que você é madrinha do terceiro período, aí agora eu fico um pouco confusa. Você sabe esclarecer a situação de quem que, afinal de contas, é a madrinha da nossa turma? Ó, Fabiane, eu tenho super orgulho de ser a professora madrinha de vocês. Mas na listagem, eu vou até depois confirmar na hora do intervalo. Na listagem que eu recebi, eu sou a professora madrinha do terceiro período. Se não me engano, eu vou confirmar, a professora madrinha é a Lívia. Mas, se ela falou assim, vocês podem ter certeza, podem encaminhar para mim, não tem problema nenhum, tá? Eu vou confirmar na hora do intervalo aqui no arquivo. Mas se ela falou, enfim, às vezes ela falou assim, eu vou ver, ou ela ou eu, então estamos erradas, né? Mas por mim não tem problema nenhum, é um prazer, tá? Agora, se não me engano, porque até me chamou a atenção, porque como eu leciono com vocês juntos, eu também pensei que fosse ter esse automático, né? Uma vez estando, que fosse das duas turmas. Mas me parece, se eu realmente não estou enganada, eu sou só do terceiro período, tá bom? Mas de qualquer forma, se vocês tiverem com ela, se for definir isso, por mim não tem problema nenhum. Para mim é um prazer estar com vocês também. E mesmo porque na hora que eu falo, né, eu sempre tenho esse cuidado de falar, porque isso aqui é uma situação que é importante para todo mundo, independente do período. Eu me posicionei assim exclusivo em como professora madrinha do terceiro, até por respeito, né? Porque assim, que é chato, enfim. Mas qualquer coisa podem contar comigo. Não tem, independente também de ser ou não de fato a professora madrinha, se vocês vocês podem contar comigo para o que precisar aí, tá bom? Vamos fazer o seguinte, só para não interferir aqui na aula, na hora do intervalo, eu vou entrar no arquivo, vou deixar aqui no ponto. E aí a gente tira realmente a dúvida, tá bom? Se sou eu ou se é ela, tá? Tá bom, Fabiane? Tá bom, muito De obrigada. qualquer forma, tá? Isso pra mim não faz diferença. Vocês podem contar comigo. Eu só, semana passada, me posicionei nesse sentido, porque é chato, acho que, né, cada um, para não entrar, logicamente, ali na maneira ou na condução, ou tirar a situação ali que foi definida por um colega. Mas, para mim, de qualquer forma, eu acolho vocês, já me sinto madrinha de qualquer forma, tá bom? Independente aí da designação, tá? Podem contar comigo. Mas aí eu vou deixar aqui no jeito, que aí na hora que a gente voltar do intervalo, eu até faço a projeção ali bonitinho para vocês. E aí a gente faz o tira-teima, tá bom? Só mais uma coisa. Pode falar. Se alguém souber me responder, eu vou ficar muito grata. Eu fiz um resumo da sua matéria, só que o meu computador não salvou e eu salvei ele, só que eu não tô conseguindo achar. Eu tô achando que não salvou. O que tá aqui é uma versão que eu tinha feito antes de continuar o resumo. Eu tinha, tipo assim, feito um Você tem texto. o antes da última vez que você salvou. Aí eu voltei, abri de novo e terminei. Salvei de novo, só que eu não tá salvo. Você, por exemplo,
Você chegou a mudar o nome do arquivo, Fabiane? Não mudei. Não mesmo. Não mudou. Assim, eu não sei, vocês sabem que eu não sou uma das mais expert em termos de computador, mas quando às vezes acontece isso comigo, eu tento ir a princípio nos documentos recentes, porque normalmente, já que é um dos últimos que você mexeu, ele deve estar ali. Aí eu tento, né, observá-lo a partir daí. Ou no último caso, eu realmente coloco o nome do arquivo, né, na busca, que aí o computador vai me mostrar em todos os pontos que tem aquele tipo de nome daquele arquivo. Né? O que eu tô achando estranho aí é que você achou a versão antes da última vez que você salvou, né? Isso realmente às vezes acontece e mostra que às vezes não salvou por algum motivo, não salvou a última versão. Enfim, se alguém tiver algo a mais a contribuir com a Fabiane, gente, porque eu não sou das mais experts em computador mesmo não, mas... E eu compartilho com você desse sentimento de tristeza de ter um trabalho e depois perceber que ele não foi salvo, viu? A única coisa que eu posso te falar é, primeiro, você fazer essas buscas, possa ser que aí você ainda encontre, mas se não encontrar, isso acontece, tá? É doloroso, mas isso acontece. Mas não deixe de fazer essa busca. Se alguém também depois tiver alguma ideia, pode mandar, às vezes, mesmo que seja da outra turma, né? Não sei se vocês têm contato entre si. Qualquer coisa pode mandar aqui no WhatsApp que eu encaminho para a Fabiane, tá certo? Bem, tá, Fabiane? Obrigada, Lu. De nada. Então, podemos ir? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Bem, então nós vamos dar prosseguimento, tá, gente? Então aí, conto com vocês, tá? Fazer o avaliar e me falar, Lu, fiz, tá? E, por favor, me coloque aí na hora que vocês mandarem mensagem, me indica o nome de vocês. Tem hora que a gente tem até noção, né? Por uma série de situações a gente tem noção, mas de qualquer forma, é importante ter o nome de vocês, porque aí eu tô aqui, né? Literalmente eu tenho consciência de que eu vou ali colocar, de que aquele indivíduo me falou que fez e eu vou fazer o apontamento aqui do acompanhamento, tá bom? Então não deixem. Teve um dia desse também que uma menina me mandou uma mensagem, uma gracinha, cheia de falando. A foto do WhatsApp dela era um cachorrinho e no final também ela não falou quem que era. Eu falei assim, meu Deus do céu, tá? Então só imaginar, porque eu não tenho o contato de vocês. Do semestre passado, inclusive, que eu tinha o contato de grande parte de vocês, como eu mudei de aparelho, eu perdi tudo. Tá? E não sei porquê também, ou se tinha como recuperar por essas circunstâncias, né, de tecnologia, que às vezes eu não sei. Eu só sei que aquilo que foi de semestre passado, que às vezes eu consegui identificar quem era quem, né, porque eu já tinha um registro aqui dos dados, eu não consigo mais, tá? Então tá tudo novo. Então na hora que chega mensagem minha sua, como pela primeira vez esse semestre, eu não sei mais quem seja, tá bom? Então vamos dar continuidade, né? Nós vamos finalizar a unidade 3 aqui hoje. Vou até ajudá-los, né, a recordar dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, nós estamos falando da estrutura celular, né? Aliás, afinal de contas, a gente só fala de CMC. Aliás, essa semana eu vi uma imagem tão bonita no Face de uma célula. Eu até compartilhei lá e falei assim, meus alunos de CMC, né? Lembrei de vocês na hora. A gente vive lembrando de vocês. Mas aí eu falei assim, não resisti. A foto estava tão bonita da célula. Então, compartilhei lá e falei aos meus alunos de CMC, para vocês poderem, né, namorar aquela foto de célula da mesma forma que eu namoro quando eu vejo uma coisa assim bonita. Tá? Então a gente está falando dessa estrutura celular. Comentei com vocês que algumas situações, de fato, a gente soa, né, como se... Engraçado, a Lucine já falou disso, de alguns tópicos desses lá na unidade 1, de fato, né?
Só que agora, depois de já ter visto toda aquela composição química celular presente, né? Então agora a gente consegue dar um passinho além, dar um complemento a informações que foram citadas inicialmente e que agora eles possam, de fato, né? A gente ter uma noção mais completa. Então é por isso que a gente faz isso aqui, né? Nós falamos sobre as membranas semana passada. Eu vou aqui só recapitular para a gente prosseguir e finalizar, tá? Mas para vocês terem essa noção do contexto. Nós falamos sobre a membrana, que é algo que a gente já vem falando desde o primeiro dia, né? Bicamada lipídica, presença de proteínas, assimetria, falamos das funções, o controle da membrana para o que entra e sai da célula, né? Nós falamos sobre transporte de membrana. Inclusive, semana passada, eu coloquei para vocês um videozinho prático, né? Que eu fiz bem doméstico, experimental, mas que a gente utiliza muito disso em sala de aula para o aluno perceber, né, a possibilidade de transporte que ocorre entre a membrana, aquilo que a gente viu de um contexto prático ali naquele videozinho com os ovos de codorna, para quem se recorda, a semelhança ocorre com as nossas células, né? O funcionamento, o padrão é o mesmo. Só que como a gente não tem como mostrar isso do contexto prático, né, de célula humana, a gente tem um recurso de utilizar isso a partir de experimentos básicos ali, visíveis, fáceis de serem perceptivos por nós no dia a dia, mas que tem o mesmo mecanismo teórico, tá? Nós falamos sobre sinalização das células. Nós vimos que as células, elas realmente comunicam entre si, né? Na verdade, quando eu falo de sinalização para vocês aqui na nossa disciplina, eu me sinto muito uma divulgadora de outras matérias, né? E por quê? Porque eu falo dos hormônios, que é um mecanismo de sinalização que as nossas células têm, né? Que é através da liberação de mediadores químicos. Então, na hora que eu falo de hormônio, eu até tenho o cuidado de recordar vocês um pouquinho, citar algumas glândulas endócrinas, só para vocês terem uma noção do contexto, né? E familiarizando. Nem sempre, às vezes, o aluno necessariamente está tendo a disciplina naquele momento. Então, e aí eu chamo a atenção, a gente não explica o hormônio, né? Porque vocês veem isso na morfodigestória endócrina e renal, mas a gente sinaliza literalmente para vocês que esse mecanismo ele é utilizado pelas nossas células como uma medida de comunicação entre elas, né? Afinal de contas, às vezes tem ali um ambiente constituído por algumas células que produz, né? Que são as glândulas endócrinas, que produz esse hormônio para agir a células distantes, que são denominadas células-alvo, né? Nós também vimos que a sinapse, né, que é a comunicação das células nervosas, de um neurônio com um neurônio, de um neurônio com uma glândula ou de um neurônio com uma fibra muscular, é um meio de comunicação, né, que possa ter sinalização elétrica, sinalização química, mas que é um mecanismo em que as nossas células também elas interagem, elas se comunicam. Aliás, eu comentei com vocês, e vocês vão ouvir isso muito, sistema endócrino e sistema nervoso comandam juntos o funcionamento orgânico. Nós, nesse momento, todos nós, né, estamos aqui trabalhando, pensando, fazendo nossas atividades, programando a nossa sexta-feira, programando o nosso feriado, né, associado a esses dois sistemas, endócrino e sistema nervoso, né? Bem, vimos que as células também possam sinalizar, comunicar, quer seja ela comunicando com ela mesma, que é aquela sinalização autócrina que nós vimos, ou com a vizinhança, que é parácrina, enfim, né? Nós falamos também sobre as endomembranas, e aí eu apresentei a vocês as inclusões, as chaperonas, né? E os proteassomos, que são 3 componentes ali do citosol e que tem um contexto bastante específico para cada um deles, né? Então, a
Agora, eu vou apresentar a vocês a composição dessas endomembranas. O que na verdade elas são? Vocês vão ver que eu vou falar sobre organelas citoplasmáticas endomembranosas, né, constituídas por membranas. Vamos dar prosseguimento a isso, tá? Então, eu fiz assim só para vocês, para a gente caminhar, o que está sendo dito, nesse contexto, né? Nessa composição do sistema de endomembranas, aonde que ele está dentro desse conjunto, dentro desse universo que nós estamos falando, tá bom? Bem, então olhem, foi clássico desde o nosso primeiro encontro, quando a gente ali na primeira aula de CMC, a gente fala, até na verdade, antes de dar o conteúdo teórico em si, eu gosto muito de trabalhar, de perguntar a vocês, olha, na hora que a gente fala de célula, o que você lembra, né? Aí vocês falam núcleo, membrana plasmática, mitocôndria, eu lembro do retículo endoplasmático. Então, o que eu quero que vocês, né, percebam que faz parte já dentro de um cenário, né, de conhecimentos que vocês têm aí ao longo, que faz parte, né, pra gente da área da biologia e da saúde. Então, agora que a gente vai ver. Então, quando a gente fala endomembrana, ao conjunto de estruturas endomembranosas, o que eu estou me referindo? Né? O que tem ali, às vezes, que condimentozinho a mais que nós podemos vir a dar sobre cada uma dessas estruturas endomembranosas? Então, literalmente, o que existe na nossa célula? Deixa eu pegar aqui aquele meu pointer, que vocês sabem que eu gosto aqui, ó. Isso. A gente tem um envoltório nuclear, né, que é composto por membrana. Nós vimos que ele não é contido, né, tem aqueles ambientes de poros. Isso aqui. Deixa eu só agora. Temos o retículo endoplasmático, que nós temos retículo endoplasmático liso e rugoso, temos o complexo de Golgi e os lisossomos. Essas estruturas são endomembranosas. E aí eu pego vocês, olha uma observação aqui, ó, nessa imagem, que é aquilo que eu falei com vocês, eu sempre gosto de falar isso com os meus alunos, gente, às vezes um desenho fala tanto, ele me ajuda, porque eu acho que fica legal, dá uma quebra de gelo no slide, fica bonito, mas ele mais do que isso, ele te dá informação, né? Bem, o que eu quero que vocês percebam aqui? Tem essa estrutura, que é a membrana, o envoltório nuclear, né? Que é membranosa. Nós sabemos que logo após esse ambiente de envoltório nuclear, nós temos o retículo endoplasmático rugoso e liso. Após, nós temos o complexo de Golgi. E é muito clássico ter, logo após o complexo de Golgi, várias estruturas vesiculares, né? E o lisossomo. Então é isso, né? Esse conjunto que nós denominamos, essa composição que forma o que nós denominamos de endomembrana. E o que é interessante, que quando a gente estuda célula, a gente tiver que fazer um desenho ali, às vezes a gente faz, né? Colocando as estruturas de uma maneira aleatória. A gente faz um desenho, por exemplo, das organelas citoplasmáticas, da maneira como elas aparecem na nossa mente. Mas na verdade não é assim. Existe uma organização, tá? Mas por quê? Porque aí eu quero que vocês se recordem do que a gente falou lá nos primeiros dias, quando eu fiz aquela comparação, porque não só eu, mas qualquer livro de citologia, se você pegar, né? Todo mundo que trabalha com célula, a gente faz aquela comparação de uma célula, uma grande fábrica. Essa analogia é para a gente perceber, porque nenhuma grande fábrica ela existe de uma maneira aleatória, né? Ela se fez grande fábrica porque, na verdade, de alguma forma até ali, ela venceu em termos do que ela se propõe, em termos de realização, em termos de venda, em termos de entrega, né? Para ela ser hoje considerada uma grande fábrica. E por que a gente faz essa analogia à célula? Porque a célula também precisa dessa organização.
o bom funcionamento do seu organismo, e é isso que se propõe a CNC, né? A gente fica o tempo todo falando disso. O bom funcionamento do seu organismo, na hora que você enche os olhos, na hora que pega um coração, que fala assim, nossa, eu gosto tanto desse sistema cardiovascular, eu particularmente dentro da minha profissão quero me aprofundar por essa parte. É lindo isso. Mas você tem que ter a noção de que ali é composto por milhões de células, das quais precisam de funcionar de uma maneira adequada. E esse funcionamento se baseia, inclusive, na organização. Então, na hora que a gente fala disso, é para poder chegar e te chamar a atenção, olha, existe uma sequência. Essas organelas citoplasmáticas estão dispostas nas nossas células, não de uma maneira aleatória, como muitas vezes a gente imagina e coloca isso como senso básico para fazer um desenho. Mas porque existe sim uma sequência de funcionamento e que existe uma razão de ser. Então isso é importante e existe, é uma coisa que, se não me engano, né? Eu até perguntei a vocês, e bem lembrado, hoje é o último dia da entrega do estudo dirigido da unidade 3, tá? Já recebi de vários de vocês, mas ainda tem muita gente ainda para me enviar. Então não deixem de enviar, tá? Hoje é o último dia, por favor. Então, só chamando a atenção de que, até por isso que eu lembrei, porque eu acho que eu pergunto lá, né? Qual que é a maneira, o marido vai trabalhar, qual que é a maneira que tem de comunicação aqui dentro desse ambiente, né? Que é a maneira de comunicação é através das vesículas, tá? Então haverá uma comunicação e através de estruturas vesiculares, tá bom? Então isso, olhem só aqui nessa imagem, dá para vocês perceberem ainda mais isso que eu acabei de falar, né? Só que aqui, ó, antes eu tinha o núcleo aqui em cima e as organelas iam se distribuindo até a membrana plasmática, que está aqui. Agora, nessa outra imagem, a célula está diferenciada, tem do retículo, Golgi, as estruturas vesiculares e lisossomos e aqui a membrana plasmática, tá? Então aqui tá de baixo para cima. E chamando a atenção de vocês, esses desenhozinhos aqui, ó, eles não estão aleatórios, eles são estruturas vesiculares, que é o meio de comunicação que existe, né? Então isso pra gente aqui é importante, por quê? Na hora que a gente estudou retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomo e outras organelas citoplasmáticas, elas existem, mas existe uma comunicação, né? O material que está, por exemplo, sendo produzido pelo retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, as proteínas, como nós já vimos, ela vai passar pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi não é o responsável pelo empacotamento, né? Inclusive ele possa fazer alguma modificação àquela composição química que está sendo produzida. Então, vai passar de um lugar para outro a partir das estruturas vesiculares, né? Que também são envolvidas por unidades membranosas. Então, é por isso que a gente chama a atenção, isso que a gente comenta, né? Endomembranoso, constituído por esse material, né? Bem, e agora eu vou apresentar para vocês características, essas organelas que não são desconhecidas por nós já trabalhamos com elas, mas tem aqui alguns acréscimos de informação que dá uma maior robustez àquilo que a gente já conhece delas, valoriza ainda mais essas organelas. Por que a gente não viu lá? Porque agora eu posso falar para vocês, por exemplo, de colesterol, eu posso falar para vocês da importância da construção e formação de membranas, coisa que vocês antes, né, ali no primeiro dia de aula, às vezes não tivesse a dimensão, a importância disso. Agora a gente já viu, então agora a gente pode complementar em relação a isso, né? Retículo endoplasmático, nós sabemos que tem o lísio rugoso e eles estão presentes em todas as células eucariotas, tá? Elas são organelas citoplasmáticas muito importantes, é considerada a maior organela
citoplasmática das nossas células, né? E é interessante que a gente sabe que elas são formadas por rede de túbulos, né? Olha só, esse desenho nem necessariamente está tão bonito para mostrar assim, mas na hora que a gente vê, olha aqui, essa daqui fica mais bonita, né? Mais visível para o aluno. Olha, uma rede de estruturas tubulares, né? Que compõem o retículo endoplasmático, né? A gente sabe que ele é denominado, por exemplo, rugoso, quando ele tem os ribossomos aderidos à membrana da superfície. E uma coisa interessante é isso daqui, ó, porque os ribossomos eles possam ser observados de uma maneira isolada. Agora, há momentos que vocês veem um desenhozinho semelhante a esse daqui, ó, que é um, né, parece que tá um ligado no outro, parece uma correntezinha, que é importante, porque isso a gente não denomina corrente, ele recebe o nome de polirribossomo, né? Poli, muitos ribossomos. E essa estrutura vermelhinha daqui é o retículo endoplasmático, é o RNA mensageiro, né? Então, ele é o RNA mensageiro, ele literalmente, eu não sei se vocês se recordam, quando eu apresentei para vocês lá no iniciozinho o retículo, o ribossomo, eu apresento que ele é constituído por duas subunidades, uma menor e uma maior, e tem como se fosse uma linhazinha, né? Até brinco, olha, isso aqui parece um cachecol, né? Associado entre essas duas estruturas, entre essas duas subunidades. Eu falei assim, olha, esse daqui é o RNA mensageiro. E agora, na verdade, a gente, né, consegue perceber, ele está aqui presente, ele faz parte dentro de um contexto que a gente vai ver em maior detalhe daqui a pouco na unidade 4, tá? E ele é denominado então de polirribossomo. E muitas das vezes essas estruturas são todas aderidas à parede do retículo endoplasmático rugoso. Nós sabemos que esse local é o local de síntese proteico, né? E é importante porque é no retículo endoplasmático rugoso que as estruturas de proteína, né, que elas formam a partir do ribossomo, e é no retículo endoplasmático rugoso que elas formam o que a gente chama de aquela estrutura secundária. Lembra quando a gente viu proteína? Quando a gente viu que elas têm estrutura primária, secundária, terciária e quaternária? Então, é dentro do retículo endoplasmático rugoso que é formada a estrutura secundária das proteínas, tá? Também, olha que legal, olha como que dá ainda importância redobrada ao retículo endoplasmático. É nele onde também tem a formação, a gente fala assim, ó, biogênese, né? Gênese é a formação biológica das membranas. A gente vai ver, por exemplo, na unidade 4, a gente vai estudar a divisão celular, que é uma célula dando origem a duas outras, né? Que a gente fala que é uma célula-mãe dando origem a células filhas. Quando eu tenho formação de nova célula, é lógico que eu tenho a necessidade de formação de membrana, né? Então, é o retículo endoplasmático, é no retículo onde eu tenho a síntese, a produção de membrana. E aí, se a gente parar para pensar, olha, o que é a membrana? Constituída por uma bicamada lipídica com presença de proteínas. E é no retículo endoplasmático onde eu tenho proteína, né? Eu tenho proteína, que inclusive a gente acabou de recordar, né? Presença dos ribossomos aderidos à parede do retículo endoplasmático, enfim. E eu tenho também a presença e a síntese de lipídio, que inclusive, se não me engano, olha, coloca aqui isso, aqui. Lipídios das membranas celulares são sintetizadas pela membrana do retículo endoplasmático. Então faz muito sentido, porque a partir do momento que eu sei o que seja membrana, a constituição dela, e eu sei que é no retículo endoplasmático que tem a construção, que tem a formação de novas unidades membranosas, faz sentido a gente imaginar que eu tenho a produção, a síntese de proteína e a síntese de lipídio nesse ambiente. Vou fazer uma comparação bem grosseira, mas só para vocês entenderem.
Não adianta eu falar com vocês que hoje eu vou fazer um bolo de leite ninho com Nutella. Se eu não tiver na minha casa, além dos elementos básicos para a formação de uma massa de bolo, se eu não tiver leite ninho, se eu não tiver Nutella. Porque caso contrário, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer esse bolo? Se eu não tiver os ingredientes, né? Então, transpondo esse raciocínio, se é no retículo endoplasmático o local de formação de novas membranas, eu tenho que ter ali lipídio e proteína. Então, agora faz sentido, esse é o ambiente, né? Em que também tem síntese ali desses constituintes no retículo endoplasmático, tá? Então, isso pra gente nos remete, né? No início a gente vê algumas informações, mas agora a gente compõe ainda mais. Essas organelas, elas endomembranosas, elas têm uma importância ainda redobrada. Não é só o retículo endoplasmático. Complexo de Golgi também, olha, essa organela é lindíssima, né? Eu acho que porque ela é fácil do aluno identificar, dificilmente o aluno não identifica o complexo de Golgi, né? Também formado por essas estruturas saculares, né? Ou cisternas, como a gente denomina. E nós falamos, por exemplo, aqui esse conjunto é o que a gente denomina de dictiossomo, que é o que a gente fala, cada unidade de Golgi é denominado de dictiossomo, tá? E ele vai apresentar, ó, 4 a 6 sacúolos. Esse daqui, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada estruturazinha dessa, né, é um sacúolo, tá? Bem, nós já vimos, complexo de Golgi, lembram? Tem aquela função do empacotamento, né? O material, ele vai chegar aqui, tá? Ele literalmente vai chegar pelo Golgi, através das estruturas vesiculares, que a gente já falou, que é a maneira de comunicação ali interna dentro da célula. O material saiu do retículo endoplasmático rugoso e agora vai passar pelo complexo de Golgi, e ele chega através dessas vesículas, ele vai passar pelo Golgi. E aqui ele possa ser simplesmente empacotado, né? Ou seja, destinado a estar realmente envolvido por unidades membranosas para ser exocitado, ou seja, para ser liberado para fora da célula. Mas também existe a possibilidade de adição de novos componentes químicos a isso que está sendo produzido pela célula, tá? Então, é interessante porque ele faz parte, né? Olha aqui que bonitinho, só para vocês enxergarem isso que eu estou falando. O material sai do retículo endoplasmático, passa por Golgi, vai ser aqui empacotado ou até mesmo também modificado, depois vai ser liberado e possa ser ali exocitado. Essa palavra, né? Exocitose nós vimos semana passada. Né? Lembram quando o transporte de macromoléculas, tá? Então, qualquer coisa, só a gente recordar lá. Então, isso, né, é possível. E tem uma coisinha também, que há algumas substâncias que possam ser sintetizadas no próprio complexo de Golgi, tá? Então, ele tem esse papel, né? Muito além do que simplesmente aquele empacotamento que logo de início a gente identifica do complexo de Golgi. E se a gente recordar, eu apresentei a vocês, né? Existem duas faces no complexo de Golgi, que é a face cis e a face trans. O que define essas duas faces, né? Uma, ela está recebendo unidades vesiculares, que é a face cis. E a face trans é a face onde tem a liberação de vesículas, que é justamente quando o material está saindo, né, da organela citoplasmática, tá bom? Então, sim, só para a gente verificar e eu chamar a atenção de vocês dessa composição, inclusive, isso ajuda a justificar o que eu comentei anteriormente, de que as organelas citoplasmáticas, elas não estão dispostas de uma maneira aleatória. Existe uma sequência, né? Existe uma organização interna das células para favorecer justamente a função de cada uma, né? Já pensou? Vamos agora imaginar uma grande fábrica
Eu vou colocar o setor de, por exemplo, que seja, o setor de embrulho lá no fundo. Por quê? Acabou de fazer o material aqui, vai ter que levar lá para o fundo para empacotar e depois vai ter que pegar lá do fundo, voltar para frente de novo para colocar no caminhão. Pode ter isso? Pode até ter isso. Alguns locais podem até existir, mas não tem sentido nenhum. Isso é perda de tempo. Você fica para lá, fica para cá, vai e volta, faz um zigue-zague naquele ambiente, né? Tem ali conflito de espaço entre trabalhadores, então, e acaba perdendo tempo. Então, quanto mais organizado, mais você aproveita em termos de funcionamento, mais dinâmico é o processo e mais eficiente, né? Que é o que a gente quer aqui e principalmente até mesmo poupar energia, né? Para quê? Para que ter gasto energético? Então, essas situações elas fazem sentido diante do ambiente celular. Aqui, isso eu já comentei com vocês, né? De que no Golgi possa ser que, inclusive, existem algumas substâncias que são sintetizadas no próprio complexo de Golgi, sem necessariamente ter vindo do retículo endoplasmático. Então, isso é uma possibilidade, sim, eu tinha comentado com vocês. Aqui tá, é bom porque assim, a gente apresenta, mas de qualquer forma tá todo o material aí que dá para vocês de apoio na hora de estudar, para vocês acompanharem. E os lisossomos, se a gente recordar, nós já vimos lá, né, que são estruturas membranosas importantes, porque dentro dessa organela, nós temos enzimas digestivas, né? Então, o lisossomo é isso. E na hora que a gente fala que ele é uma organela, alguém quer perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Que não. Na hora que eu falo polimorfa, poli muitos, morfo de morfologia, de formato. Os lisossomos têm estruturas vesiculares maiores, menores, tá? E também existe o conteúdo interno dele tem variação, como a gente fala, enzimas digestivas, né? Mas o componente interno que está ali dentro dos lisossomos em si possa ter variação. Então é por isso que a gente fala que são organelas polimorfas, né? São organelas que possam ter variação ali de uma célula para outra, tá? Também está presente em todas as células eucariotas. Por quê? Eu não sei se vocês se recordam, semana passada, na hora que eu mostrei para vocês, e eu acho que eu vou ter a oportunidade de mostrar daqui a pouco. Deixa eu ver. Isso. Vou dar um pulinho aqui, um salto, só para vocês perceberem, né? De repente, o lisossomo dentro da célula, ele vai agir colaborando para digerir algo, né? Vamos imaginar a possibilidade dessa célula ter fagocitado uma bactéria, tá? Que é um corpo estranho. Aquela bactéria dentro da célula, ela vai ser misturada ao lisossomo, porque aqui tem as enzimas digestivas que vão o quê? Digerir, degradar aquela. Ou alguém quer falar alguma coisa? Não vou até em termos de para não fazer barulho aqui. Dá a sensação de que alguém está mexendo no microfone, né? Quer perguntar? Mas eu acho que não é não, que o microfone está ligado e está fazendo barulho. Tá? Então, os lisossomos, eles estão... Depois eu vou explicar isso aqui melhor, tá? Mas dentro de um contexto. Mas o lisossomo, ele faz muito parte disso, né? Ele tem ali um material digestivo que vai poder trabalhar com algo que, porventura, né? Precisa de ser degradado, precisa de ser digerido. Aqui mesmo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Mostrando, né? Repare que a gente tem uma mitocôndria. Essa mitocôndria foi envolvida por um envoltório, tá? E ela agora vai ser misturada, né? Lançada às estruturas de lisossomos e ela vai ser degradada. Não sei, mas uma mitocôndria? Sim.
É inclusive o que a gente chama de processo autofágico da nossa célula. Há momentos que possa ser também uma mitocôndria ter a necessidade de ser degradada. Às vezes ela perdeu função, né? Então há situações em que isso possa ser necessário. Isso acontece no funcionamento celular. Esse lisossomo, como eu falei com vocês, ele tem ali componentes, enzimas digestivas. Então, uma coisa interessante que sempre é trabalhado nesse contexto de CMC é o seguinte, olha, se esse lisossomo se romper, essa enzima digestiva, será que ela degrada a célula como um todo? Não, existe um recurso protetor. Por quê? Porque o nosso citosol, o citosol das nossas células, tem um pH neutro, que é 7,4. E as enzimas digestivas, elas atuam em pH ácido. Então, na hora que ela, se porventura, o conteúdo do lisossomo se romper dentro da célula, esse material, na verdade, não vai ser funcional. Ou seja, ajuda a manter a integridade celular, tá? É um mecanismo de defesa. E o que eu chamo a atenção de você, gente, é que como que é bonito, né? Como que o nosso organismo é como se tudo tivesse um elo, tem mecanismos protetores, né? E na hora que protege o funcionamento da minha célula, na verdade está protegendo a mim, né? Porque danos celulares são danos aos meus órgãos e, consequentemente, ao meu funcionamento orgânico, tá bom? Então, essa característica é importante, é interessante de ser observada e ela é protetora. E agora, né, aquele slide que eu pulei naquele momento, né, queria só chamar a atenção para a presença do lisossomo aqui, mas por quê? Porque, de fato, as nossas células, elas possam passar por um processo de autofagia. Olha só, auto é eu fazer algo comigo mesma, né? Imagina, algo que seja próprio. Fagos é alimentação, né? Autofagia é a célula conseguir degradar algo que seja dela mesma. Ai, Luciene, mas isso é protetor? Sim, há momentos que isso possa ser extremamente importante. Olhem só, nós temos uma célula com uma grande quantidade de organelas e de repente, às vezes eu tenho ali estruturas, eu tenho organela, eu tenho estrutura proteica, que porventura perdeu função. E para que mantê-la, né? É como outra comparação, eu tenho ali no meu armário que está lotado, eu abro a porta, tudo cai. Mas por que disso? Por que dessa bagunça? Se eu for ali e perceber aquela roupa que eu gosto, aquelas roupas que eu uso, ou aquelas roupas que servem, né? E separar, de repente eu consigo perceber que eu tenho uma série ali de roupas que já não gosto mais, que eu já não uso mais, porque às vezes já não é adequado mais ao meu momento real de vida, tá curto demais, um short curto demais, um top, né, com a barriguinha de fora e a barriguinha não tá para ficar de fora mais, e não serve mais. Então, se eu fizer uma limpeza, nossa, eu consigo ter aquele armário de uma outra forma, muito mais funcional, muito mais bonito. Eu posso abrir até com uma visita perto, porque eu não vou passar perto. Bem, se a gente pegar isso para nossa célula, para que ela manter aquela mitocôndria que perdeu função, aquela estrutura proteica que foi dobrada de uma maneira errônea, poxa, vai acumular espaço, vai gastar energia de uma maneira aleatória, desnecessária. Então, ela tem esse potencial da autofagia, de reconhecer algumas estruturas que precisam, né, de ser degradadas. E é isso que acontece. Olha, vamos observar. Tem aqui mostrando, né, o retículo endoplasmático, aquela estrutura que produz membrana. Então, ele produz estruturas membranosas que envolvem, por exemplo, uma determinada organela como a mitocôndria, que perdeu função.
essa estrutura agora vai se misturar, né, com os lisossomos. Os lisossomos, como a gente acabou de ver, são estruturas digestivas, né? Então eles vão poder digerir essa organela, transformando em porções menores, e o lixo, entre aspas, né, possa ser liberado por exocitose, tá? E isso da mesma forma possa também ter um processo, né, com a função do lisossomo, se a gente imaginar que houve englobamento de uma bactéria, e essa bactéria também possa ser digerida pelos lisossomos. Então, só para a gente perceber que as nossas células, elas tanto podem degradar algo que veio de fora e que de repente possa até ser considerado como não próprio, então é extremamente protetor, como ela também possa digerir elementos que sejam produzidos ou já presentes na própria célula, porém que seja interessante para ela, que seja oportuno a digestão daquele elemento para poupar energia, para preservar um bom funcionamento celular. Ok? Deixa eu ver aqui que eu acho que isso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Querem fazer alguma questão em relação a isso? Por quê? Tá? Aqui agora a gente finaliza essa parte, né? Toda essa composição da estrutura celular. Eu coloco aqui uns exercíciozinhos de fixação para vocês, que eu quero que vocês façam, e a gente vai corrigir já já. E eu tenho um Kahoot que logo em seguida eu vou apresentar a vocês, para fixar, para recordar e também para dar uma chacoalhada em vocês aí, para vocês participarem, ok? Então, olhem só, o que a gente vai fazer, literalmente? Eu quero, né, para poder fixar, tanto que a gente falou aqui de hoje, como também de semana passada, ou seja, essa composição da unidade 3, eu quero que vocês, por gentileza, vocês vão responder aí, agora é rapidinho, é tudo básico, super fácil, mas a gente vai combinar o seguinte, eu vou pôr a pergunta, tem as opções de resposta, às vezes só de bater o olho você já sabe qual é a resposta. Não fala não, dá um tempinho, deixa o colega às vezes pensar, né, que às vezes ele demora um pouquinho mais para encontrar, né, imaginar qualquer resposta, a gente já vai corrigir, tá? E aí eu vou perguntar e vocês respondem, mas é só para respeitar o colega que às vezes ainda está pensando, tá bom? Então, olhem só, primeira pergunta, falando sobre junções celulares, né? Se vocês recordarem, a gente falou sobre isso semana passada, que são estruturas especializadas que asseguram a junção, a união das células, né? Uma célula com a outra, uma célula, união de uma célula com a célula vizinha. A vedação do espaço entre células, além de favorecer a comunicação entre elas. Identifique abaixo a única alternativa que não seja um exemplo de junção celular. Então, é muito clássico, muito fácil. Pegar aqui, porque a gente vai corrigir. E vou pegar esse e marcar texto. Qual que é a resposta? Qual que é a única... Letra B? Quem? Qual? Letra B? Vejamos. Quem acha que... Letra E, não é? Outra. Eu acho que é a letra E. Também acho. Lisossomos. Isso. Na verdade, olha só, realmente, a única que não seja, né, considerada junção celular é o lisossomo. Lisossomo é uma organela, né, vesicular, da qual é responsável aí, pela estrutura, pelas enzimas digestivas, né? Todas as demais, desmossomos, zônula de oclusão, junção comunicante, hemidesmossomos,
Eu não vou aqui porque, na verdade, o que eu fiz? Para organizar a live, né, o material da aula de hoje, eu retiro os slides da aula passada. Mas só para vocês recordarem, e até depois tem lá, só voltar, mas só para a gente recordar aqui, ó. É aquela imagem que, inclusive, eu coloquei para vocês, que eu até falei assim, isso aqui eu retirei do livro do Junqueira e Carneiro, né? Que tem um desenho de uma célula, gente, o desenho tá feio, mas é só para vocês recordarem, tá? E aí ele fez menção de que aqui do lado tem uma outra célula e aqui eu tenho uma outra célula, tá? Só para mostrar que existem células vizinhas, né? E aí, desmossomo é aquele, lembra que eu falei assim, ó, isso aqui parece um colchete, ó, aqui, ó, isso aqui, ele tá promovendo a união da célula, isso aqui é o desmossomo. Hemidesmossomo é quando isso é observado aqui, ó, na base, apenas de um lado, tá? Aqui, ó, falei do desmossomo, que é esse, hemidesmossomo, que é esse daqui. Zônula de oclusão, ela é observada bem aqui, ó, entre, né, essa primeira porçãozinha aqui entre uma célula e outra. Por quê? Ela tá ocluindo, ela tá fechando. É como se ela fechasse um cinturão aqui, para que nada eventualmente fique entre uma célula e outra, tá? Para evitar com que as células, na verdade, possam se afastar, tá? E a junção comunicante, ela é muito observada ao longo da membrana, né? Ela é denominada comunicante porque ela literalmente permite a passagem de alguns elementos de uma célula para outra célula vizinha, tá? Então, aqui, logicamente, o desenho é feio, eu só fiz assim para vocês acompanharem um pouquinho em termos de raciocínio e depois retomam o material em relação à aula passada, né, que vocês vão identificar um slide lá muito, logicamente, muito melhor do que esse desenho, mas só para vocês recordarem, tá? Bem, então vamos ver a próxima. A membrana plasmática separa o meio intra do extracelular e é a principal responsável pelo controle da entrada e saída de substância da célula. Eu vou dar um tempinho só para vocês verem se é verdadeiro ou falso e a gente já vai corrigir. Então vejamos, quando colocadas em meio hipotônico, hipo é pouco concentrado, as células elas vão aumentar de volume. O que vocês acham, verdadeiro ou falso? Para responder já? Pode. Verdadeiro. Isso, verdadeiro, certinho, né? O meio está pouco concentrado, então o que vai acontecer? Vai sair água desse meio e tende a entrar dentro da célula. Então, ela vai ganhar, né, volume. Por exemplo, naquele experimento que nós fizemos, que eu mostrei para vocês, né, naquela prática, quando você coloca um ovo apenas num ambiente de água, né, água pura. Lembram que o ovo ganhou volume, ele ficou volumoso? Na hora que eu literalmente furei ele, saiu muita água, né? Porque ele ganhou a água, né? Então elas aumentam de volume. Verdadeiro. Quando colocadas em meio hipertônico, ou seja, o inverso, um meio super concentrado, as células diminuem de volume. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente, verdadeiro, né? Por quê? Agora, o raciocínio é inverso. Eu tenho meio hipertônico, então o meio ele tá carente de água, né? E nós sabemos que as nossas células, elas têm em média pelo menos 70% de água. Da composição delas é água. Então, na tentativa de promover o equilíbrio, aí você fala assim, mas essa célula é louca, né? Tá achando que ela possa controlar? Mas na tentativa do equilíbrio, ela cede a água para o meio externo. Então, ela vai perder água. E é por isso que ela murcha, né? É o caso, não sei se vocês se recordam também desse experimento, aquela imagem daquele copo de água, né?
muito rico ali em açúcar, parecia um melado, e no finalzinho a gente percebeu que o ovo, ele estava murchinho, né? Na hora que eu abri, o núcleo estava denso, parecendo uma bola soft. Eu tô falando assim até para vocês recordarem, né, da linguagem que eu falei na hora que eu apresentei para vocês semana passada. Então, é isso mesmo. Osmose é o movimento do solvente, é o movimento de água. Né? Isso que a gente acabou de falar nas outras questões. Reparem, a gente falava se a água, se ela saiu ou se ela entrou para a célula, né? Então, osmose é o movimento do solvente, movimento de água, através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, certinho, verdadeiro. Tá? Difusão passiva é um tipo de transporte que ocorre a favor de um gradiente de concentração. A gente falou, isso daí eu estou tentando fazer vocês recordarem, transporte de membrana. Porque a osmose é o movimento, é o transporte de solvente, que é o transporte de água. Difusão é o soluto. Como, por exemplo, né? Aqui nós temos elementos, lembra? Leak, leque, ambiente extra, ambiente intracelular. Então, existem componentes que também podem entrar e sair da nossa célula. E só para vocês recordarem a linguagem que a gente falou, de fato, passivo é aquilo que sem gasto energético, aquilo que acontece fácil. E é verdadeiro que ela ocorre a favor de um gradiente de concentração. O que significa isso? O soluto, ele sai da onde ele tem muito e vai para onde ele tem pouco. Essa é uma tendência. Por isso que a gente fala difusão passiva. Ocorre fácil, sem gasto energético, tá? Então, isso daqui é verdadeiro. E, finalmente, transporte ativo. Ativo é aquele com gasto de energia, gastando ATP. Ocorre contra um gradiente de concentração. E aqui fala, não há gasto de energia. Vocês acham? Falso. Falso, né? Já até respondeu, né, professora? Oi, perdão? Você já até respondeu, Exatamente, eu falei demais, né? Aqui há gasto de energia, né? Por isso que ele é ativo, transporte ativo, tá bom? Muito bem, vejamos. Aí, mas é isso, eu chamo a atenção de vocês porque é uma maneirazinha da gente parar e refletir, né? Do que foi falado e verificar algumas coisinhas que às vezes eu lembro mais, às vezes eu lembro menos, né? Essa correspondência, daí é super tranquilo. O que é entrada e o que é saída de macromoléculas. Hoje mesmo eu já exerci, né, o conceito de uma, eu falei aqui dentro de um contexto. É para falar, professora? Pode falar. O que é a saída de macromolécula? Exocitose. Exocitose, letra B. E o que é entrada? Endocitose. Exatamente. Olha só, gente. Peguem, né, a palavra. O que é endo é algo que significa mais interno, né? O que exo é externo. Então, endo é a entrada. Exo é a saída. Então, aqui não tem pegadinha nenhuma, é fácil e é importante que vocês saibam, tá? Porque é utilizado muito essa linguagem em vários conceitos, em algumas questões de concurso, envolvendo, às vezes, não, logicamente aqui eu peguei básico, porque eu queria pontuar para vocês o conceito, mas eles utilizam isso misturado a outras coisas, né? Eles colocam isso numa frase, dentro de um contexto, dentro de um desenho. Então, só para vocês verem, aqui é porque é para fixar conceito. Agora, isso em prova, isso em concurso, é dentro de um contexto. Mas se não souber, funciona como pegadinha. Eu quero que vocês completem para mim.
tá? O que aqui, utilizando essas 3 palavras, autócrina, parácrina e endócrina, o que a gente coloca aqui? Vou dar um tempo só de vocês pensarem e a gente vai fazer junto. Hoje, na hora que eu fiz aquela recordação inicial, eu falei. Bem, isso aqui está, esse conceito é aquele conceito de sinalização, né? Que ocorre entre as nossas células. Onde eu chamei a atenção de vocês, que é até um meio, na hora que eu falei assim, eu acho que eu estou fazendo propaganda aqui de outras disciplinas, né? Hoje eu usei essa terminologia no iniciozinho. O que significa? Qual que é aquela sinalização que ocorre da célula secretora para uma célula-alvo vizinha? Significa o quê? Parácrina. Muito bem. Parácrina, tá? Eu vou colocar aqui o P. Vou colocar par, só para simplificar. Qual que é aquela sinalização que ocorre em locais-alvo na mesma célula? Ou seja, ela Autócrina. Isso, ela literalmente... Professor, desculpa. Não, Achei pode. que você ia parar de falar. Não, eu te agradeço. E eu não só te agradeço, mas deixa eu ver aqui, Deixa eu ver. Ai, sumiu o meu aqui, até pra mim ver. Não, só um pouquinho, descartar aqui. Eu quero chamar a atenção, porque eu quero ver aqui a minha lista, olha só. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar uma sacudida nesse meu povo aqui, Eu não quero que você pare de responder, não. Eu quero que você, por favor, responda. Agora eu quero dar um puxão de orelha no meu povo. A minha lista aqui tem 24 participantes da aula. Olha, 24! Né? Quanta gente poderia estar falando também? Viu? Então, pode responder. Eu te agradeço muito. E quero dar a sacudida. Cadê o meu povo? Vão responder, mas eu vou errar? Não tem problema nenhum. Eu vou ficar feliz que você está aí do outro lado. Pode errar, não tem aqui, a gente não é prova. Você pode se dar um luxo. Professora. Oi, diga, Bia. O Marcos falou assim que tava doido pra ficar respondendo hoje. Ah, é? O Marcos e a Mel. Boa, Bia. E eu vou aproveitar, eu tô sentindo falta do Marcos. Antes eu ouvi um pouco mais a voz do Marcos, agora ele tá sumido. Então pode falar com ele, já que ele tá com saudade. Pode falar que eu também tô. Mas não é só o Marcos, não. Tem aqui, minha galera. Tá todo mundo aqui na lista, tá todo mundo aqui, 24 participantes. Como eu falei com vocês, acho que eu já falei, né? Tô igual aquele meme que o pessoal tá aí circulando. Gente, pelo amor de Deus, dá sinal de vida. Fulano, você tá aí, né? Fala, mostra que você tá aí, né? Porque senão tá estranho, tá meio esquisito, não tá? O que eu vou pensar? A lista tá aqui, mas... só uma coisa, gente, porque o mais importante, e realmente eu fico preocupada, é no aprendizado, né? Porque a matéria passa, daqui a pouco vocês estão um período lá na frente, mas chega uma hora que aí as matérias, elas vão passar por aquele sentimento de que você já sabe isso, o professor não vai... E aí depois vocês não vão falar que a professora não ensinou, não, né? É bom que agora tem tudo registrado. Que antes, às vezes, a professora não falou, a gente fala assim, gente, pode confiar, eu falei, né? Mas agora eu tenho até a live para mostrar que eu falei. Então, é importante, gente, participa aqui comigo, não me deixa sozinha, não, né? Bem, e finalizando, então, só aqui, deixa eu colocar, né? Aqui, a célula vizinha é parácrina, tá? Vou colocar só o P. Ocorre em locais da mesma célula autócrina. E agora, por fim, né? Aquela sinalização que ocorre de uma célula ou glândula endócrina para a célula-alvo distante é endócrina, né? Até foi a única que restou, mas a gente também, né? É fácil da gente identificar isso, tá bom? Então, isso. Vamos aqui, a próxima. De início eu vou dar um tempinho, mas depois podem responder sem problema nenhum.
São características de uma comunicação hormonal, ou seja, aquela mediada por hormônios, né? Qual que é a única característica aqui que não condiz com uma comunicação hormonal? Pensem aí que vocês já vão me falar. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Qual que vocês marcariam? A letra A. Isso. Letra A. Letra A. Isso, gente. Ah, que bom. Isso. Adoro ouvir a voz de vocês. Letra A. Por que é errado? Porque o processo é lento, né? Os hormônios circulam dentro de vasos sanguíneos? Verdadeiro. É característico, né? Os hormônios são captados por células que possuem receptores. Sim, a gente explicou isso semana passada. O hormônio ele é liberado, às vezes por uma glândula endócrina distante. Esse hormônio vai circular dentro do vaso sanguíneo, no nosso corpo como um todo, mas só vai agir no local alvo, naquela célula alvo. Célula alvo é aquela que possui receptores, né? E as glândulas endócrinas secretam hormônios? Sim. Glândula endócrina já subentende, produz hormônio, tá bom? Então, isso mesmo. A única que é errada aqui é letra A, porque o processo não é rápido, o processo é lento. O hormônio foi produzido e ele precisa, né, logicamente, de um determinado tempo para realmente a célula receptora receber aquela mensagem e a partir dali desenvolver, né, internamente um mecanismo de ação compatível ao necessário, tá bom? Aqui, para vocês correlacionarem aquelas 3 palavrinhas novas que a gente aprendeu semana passada, que são chaperonas, inclusões e proteassomo. Observem aí que a gente já vai responder rapidinho. Vou dar aqui, ó, o meu lápis vermelho, caneta. Vamos fazer juntos, né? Qual que é aquele que desempenha uma função que a gente fala que é contrária ao ribossomo, porque eles destroem as proteínas? O que vocês marcaram? Perdão? Proteassomo. Proteassomo. Exatamente. Os proteassomos, eles são considerados contrários aos ribossomos. Ribossomo sintetiza proteína, proteassomo destrói. Quem são as damas de companhia das proteínas? Chaperonas. Isso, as chaperonas. E, finalmente, as estruturas detectáveis ao microscópio que não têm membranas são as Inclusões. Isso. Inclusive, a gente viu que não necessariamente, nem todas as células necessariamente têm inclusões, tá? Não é obrigatório. Muito bem. Aqui, fazerem essa associação do citoesqueleto, que são filamentos finos, dando exemplo, né? Filamento fino, filamento intermediário, enfim. Pensem aí, a gente já vai responder. Já tá acabando, se não me engano, também, tá? Não são muitas perguntinhas, não. Eu só tentei salpicar assim, um pouquinho sobre cada assunto. Bem, filamentos finos. Vocês marcariam aqui o quê? Actina. Isso, a quitina é filamento fino. E aqui é importante, eu destaco de uma maneira específica para vocês, porque são filamentos participativos da contração muscular, né? Da tecido muscular estriado esquelético. Então, actina, filamento fino. Qual que é o filamento espesso ou grosso, né? Como tá aqui? Miosina. Miosina. E os laminofilamentos são filamentos intermediários. E só para recordar vocês, semana passada eu coloquei imagem, né? Esse citoesqueleto, ele tá ali presente, ajudando, organizando, né? Colocando as organelas, cada um na sua posição. Então, depois deem uma olhada no material, né? Tem imagens muito bonitas de laminofilamentos presentes, de fato, dentro das nossas células.
Aqui, já passou por esse contexto que nós falamos hoje. O que vem a ser retículo endoplasmático, o que é tictiosomo, que eu mostrei para vocês aqui também, o que é lisossomo. Olhem só. Fácil, a gente acabou de falar. Não tem nem que pensar muito. É pra falar? Pode. Tá. Qual que é a maior organela? Retículo endoplasmático. Muito Plasmático. Qual que é cada unidade do Golgi? Dictiosomo. Isso. Somo. E o lisossomo é a organela polimorfa presente em todos os tipos celulares. Muito bem. Depois, gente, até mesmo quem está aí distante, longe, talvez nem me ouvindo, mas se ao pegar aqui a live, não deixem de fazer isso não, tá? Um exercício de fixação mesmo, dos conceitos básicos. E agora eu vou no Kahoot. E aí eu quero uma participação maior da minha galera aí, ó. E eu vou conseguir ver quem que tá entrando, tá? Sei que tem gente que às vezes não consegue, tudo bem. Mas, ó, a minha lista tem aqui, ó, 24 pessoas, tá? Quero ver a participação do meu povo. Aqui, vou entrar no Kahoot. E aqui é aquele bate-bola, né? Vocês sabem. Deixa eu só ver em termos de horário, gente, caindo, a gente perde a noção. Ok, tá tranquilo. Dá pra gente, tá? Então, vejamos. Vamos ver lá. Eu quero, quem quiser já pode ir entrando aí, tá? No Kahoot. Eu vou... Um momentinho, tá, Luciana? Tá, não, tudo bem. Eu sei que aqui pra... Eu tô usando o celular também. Eu Tá, vou ter tudo que... bem. Eu sei que tem pra algumas pessoas, às vezes não consegue. Mas para a maioria aí dá para poder participar. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Tá gerando PIN, viu? Aí eu vou colocar aqui para vocês, porque vocês não estão vendo, né? Colocou. Deixa eu tirar o som. Ó, então o PIN gerado foi o de número 7761468. Vitória entrou. Marcos, Bia, Glenda, Ellen, Fabiane. Cadê meu povo do terceiro período? Mussa. Poliane. Cadê? A minha lista são 24 pessoas. Ali, que a princípio entraram, né? Entraram no link. Mas aí. Aquela sensação de ter deixado a mochila na sala e cascou fora. Meu povo, tem sinal de vida. Luciene, eu acabei de chegar em casa. Eu tô ligando o computador. Eu não sei lá. Tá bom, Alexandre. Eu sei que você tá presente. É porque tem gente que não dá sinal de vida, sabe? E aí a gente entende, mas tem muito mais gente aqui. Vai ficar só nisso? Lívia. Mas alguém só para me saber, tem alguém que está tentando aí para entrar, que eu preciso esperar mais um pouquinho ou não? Se tiver alguém, é só manifestar para me saber para me esperar aqui.
né? Então tá bom. Mas deixa aqui, é bom pra gente saber quem que tá aqui, né? Então, vejamos, vou dar início, tá? E aí é aquele pai bola rapidinho sobre o sistema de endomembranas. Vejamos. São funções da membrana plasmática, exceto O ruim é que para mim não dá para aparecer as respostas, só aparecem as cores. Fica aí você consegue ver que tá tudo no celular? Tá tudo no celular. Entendi. E o pior que eu falando aqui de qualquer forma, acho que não ajuda muito, né? Não. Acho que vai confundir. Eu poderia falar a resposta e a cor, mas. Gente, será que eu marquei certo? Vamos ver agora. Que é para marcar justamente o que, o que não é, né? O que não é impedir a saída de qualquer substância da célula. A membrana, ela controla o que entra e o que sai. Mas ela também ajuda a manter constante o meio e ela separa os meios intra e extracelular, né? Agora, a função dela não é impedir, muito pelo contrário, ela permite de fato, né? O movimento. Vejamos a próxima. Aí começamos ali no nosso pódio. Vejamos. Quando a célula se encontra em ambiente hipotônico ocorre. A gente falou disso, né? Naquela diminuição ou lise celular. Meio hipo, pouco concentrado. Quem prestou atenção já tem a resposta. Lu, Oi! só uma pergunta sobre a questão anterior. Tava falando lá dessa relação da membrana impedir qualquer substância. Mas a membrana não vai fazer essa separação assim de qual substância entra e sai, não? Ela controla, mas ela não tem a função de impedir. Você imagina, vou fazer uma comparação aqui. A porta da nossa casa. Ela tá ali para ajudar a controlar. Tem hora que eu preciso fechar, porque é uma proteção que eu tenho, mas eu também preciso de momentos mantê-la aberta, porque caso contrário, até eu ficaria presa dentro dessa casa. Então a função dela não é impedir, a função dela é controlar o que entra e o que sai. Há momentos que se abre, há momentos que se fecha. Há momentos que ela permite a entrada, há momentos que ela, às vezes, até possa controlar, né? Mas ela não está ali para impedir. Ela está ali para o sentido de controlar, tá? Entendi. Obrigada. Tá? De nada. É isso. Qualquer coisa vocês podem perguntar e devem, né? Aqui, como a gente viu, se o meio é hipotônico, a célula ela ganha água e possa, às vezes, ganhar tanto que ela lisa, né? Ela acaba se rompendo. Então, é o que a gente denomina de lise celular, é o rompimento da membrana, em função dela ter ganhado tanto volume que possa acontecer a lise celular. Próximo! E o povo aí se mexendo ali inclusive no intervalo de tempo, né? Próxima questão. Quando a célula se encontra no ambiente hipertônico, ocorre. Fica fácil. Aqui, ó, se todo mundo responder, o próprio sistema ele acaba com o intervalo de tempo. Vamos ver quantos respondentes para mim ver se eu
o tanto que a gente coloca aqui. 9. Vamos a esse completo e a gente vê quantas pessoas estão de fato respondendo. E aí, se for o caso, na próxima eu agilizo aqui, tá? 10. Até por exclusão nessa, a gente consegue verificar que no meio hipertônico, na verdade, vai acontecer a diminuição do volume, né? Então, olha, foram 10 pessoas respondentes. Então, eu tenho que esperar 10 pessoas responderem. Se porventura elas... Aí eu agilizo na próxima. Próximo. Bia, ela não larga o posto não. Olha, não larga o osso não. Tá ali, no pódio. E o pessoal ali, né, se revezando. Difusão passiva ocorre a favor de um gradiente de concentração. É verdadeiro ou falso? Daqui a pouco chegam os inconvenientes, professora, que tiram o meu lugar, entendeu? Que eu acho uma sacanagem. Entendi. Mas eles são inconvenientes, não? Eu acho ótimo quando vocês ficam ali revezando, pode, o outro vai e tira. Isso daí é emoção para quem está assistindo. Adrenalina. É. Isso, um espetáculo. Tem turma que até briga. Um espetáculo ver ali. 10 já responderam. Será que mais alguém? Era para ele parar? Eu acho que não. Acho que ele não parou. Vamos ver aqui. Realmente, ele não tá parando, não. Ainda tô na próxima, por volta de 10, eu realmente... Aqui. Exatamente, verdadeiro. Passiva, acontece fácil, né? É a favor de um gradiente de concentração. Muito bem. Ainda não tem nenhum inconveniente, não, Bia. Vejamos. Mas tô aí, viu, gente? Tô na torcida. Vejamos. Quero sobe e desce aqui. Bem, verdadeiro ou falso? Transporte ativo se caracteriza por gasto de energia. Então você está contra mim, professora. Bom saber. Rolou um ciúme básico. Não estou contra ninguém, é porque eu estou a favor de você, Bia, e a favor dos outros também. É esse que é o detalhe. Sou a favor de todos. E gosto de uma emoção, é só isso. Aí, vejamos, verdadeiro ou falso? Transporte ativo. Tem gasto de energia? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Muito bem, verdadeiro. Aí, vamos que vamos. Não posso nem falar muito não, se o povo briga comigo. A entrada de macromoléculas são partículas sólidas para a célula é denominado de... Aí é aquele transporte de macromolécula. Se é entrada, já dá para vocês retirarem aí de possibilidade uma palavrinha que tá aí. Só prestar atenção. Essa eu fiquei com medo de errar. Vamos ver. Eu tô torcendo pra todo mundo, tá, Bia? Torcendo pra todo mundo. Quero que todo mundo, todas vocês acertem 100%. Que aí fica definido só pro intervalo de tempo de vocês marcarem. Aqui ainda tem 2 pessoas para responder. Muito bem, olha só. Exocitose já podia tirar logo de cara, porque exocitose é a saída, tá? Então você ia ficar entre pino e fagocitose. Como é partícula sólida, é fagocitose. Ó. Próximo, vejamos. Bem, a saída, falo demais, né? A saída de macromoléculas é denominado, é o que eu fico querendo explicar para vocês entenderem, e aí eu acabo mordendo a língua, falo demais, como diz meu marido. Mulher se fala muito. Deixa eu ver aqui.
Muito bem, gente. Mas essa também eu ia até dar um puxão de orelha. Exocitose é a saída, né? Muito bem. Próximo, verdadeiro ou falso? A comunicação entre células ocorre por moléculas sinalizadoras que se prendem a locais específicos. Verdadeiro ou falso? Hoje mesmo, né, a gente conversando aqui, eu cheguei a falar disso. Tem gente pensando. Muito bem. Verdadeiro, né? A comunicação das células ocorre por moléculas sinalizadoras, que esses locais específicos são aquelas unidades, são os receptores, né? Hoje mesmo a gente chamou a atenção disso, né? Igual os hormônios. Os hormônios vão agir em locais e células-alvo que possuem os receptores de membrana. Muito bem, deixa eu colocar aqui. Vejamos. E tá ali um sobe e desce. Bia marcando presença, Bia. Vejamos. São exemplos de comunicação celular exceto. Opa. Hoje eu falei. Acho que quem tá no início, desde o iniciozinho não tem motivo de errar. Tem uma pessoa aí. Isso! Muito bem! A única exceção é a secreção salivar, né? Por quê? Comunicação celular tem a via hormonal, tem pelas sinapses, né? Secreção salivar é secreção exócrina, né? É produzido por glândula exócrina. Não é um meio de comunicação, tá? Então, muito bem, a maioria acertou. Aqui, vamos para o próximo. Estamos caminhando agora, a gente vai para o ponto final. São as damas de companhia das proteínas, são chamadas de... isso daí, até o termo, né? Acho que vocês vão acertar todos. A gente já falou delas aqui hoje, a gente recordou. Damas de companhia são as chaperonas, tá? Muito bem, aqui vejamos. Estruturas que desempenham funções opostas às dos ribossomos, já que destroem as proteínas, são denominadas de... Gente, vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque eu só coloquei as 3 opções. Uma já foi. Como eu falei com vocês, o objetivo é fixação. Aqui, faltam 2 pessoas para responder. Uma. Muito bem, né? A oposta aos ribossomos são os proteassomos, né? Chaperonas são as damas de companhia. Bem... Vejamos a próxima. Se acumula um citosol em grandes quantidades, formando estruturas detectáveis ao microscópio e não apresentam membranas. São... Todo mundo vai acertar essa. Só prestar atenção. Em uma... Isso! Todo mundo acertou. É o único que faltava. São as inclusões, né? Que a gente, inclusive, recordou ali anteriormente. Gente do céu! Bia! Benza a Deus, fia. Você não larga o osso, não. Vejamos. Próxima.
forma uma rede contínua entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear, ao redor do qual compõe uma malha filamentosa. Quais que são? Inclusive eu falei para vocês, falei de imagem, né? Enfim, dá para pegar fácil. Ai, professora, essa confundi. Então vamos ver. Não sei se acertei. É porque eu não Vamos sei a ver. mesma linguagem que eu falei naquele exercício. Pois é. Danada. Não é a mesma linguagem. É a mesma coisa, mas não foi a mesma linguagem. É bom que a gente exercita aqui. Vejamos. Será que você vai descer do posto agora? Vamos ver. Olha só. Filamentos intermediários são os laminofilamentos, né? Que ali no exercício que a gente acabou de falar, são os filamentos intermediários. Os filamentos finos, a quitina, e filamentos grossos, como por exemplo a miosina, são denominados de microtúbulos. Então é por isso que quer ou não é a mesma coisa, mas teve aqui uma roupagem, uma linguagem diferente. Vejamos, nem assim, ó. Ô, gente, vamos ver a próxima. Apresenta um aspecto tubular, retilíneo uniforme, podem ser classificados quanto à sua localização. São os microtúbulos, os filamentos de actina ou os intermediários? Quais que vocês acham? Não é possível que é pegadinha, né, professora? Não é? Uai, eu ajudei a recordar, né? Mas não é impossível falar tudo que a gente falou na semana passada. Vejamos, tem 2 pessoas para responder. Isso, os microtúbulos, muito bem, que são as estruturas, né? Espessas, é tubular, é retilíneo, é uniforme. E aqui... Vejamos, caminhando para o final. Filamentos finos e filamentos grossos ocupam parte central do sarcômero e participam da contração muscular. A quitina é um? Hoje eu falei. Aliás, eu acho que acabei de falar. 5 pessoas para responder. Muito bem, a quitina é um filamento fino, tá? E desmina é um filamento espesso. Miosina. Bia, Fabiane agora encostou. Vejamos. Se distribui por todo o citoplasma, composto por vários compartimentos, cisternas, sacos e túbulos que se comunicam e recebe o nome de... até por exclusão. Duas pessoas para responder. Muito bem, sistema de endomembranas, que é o que a gente está estudando. Sistema de Haves faz parte da composição do tecido ósseo, né? Não sei se vocês se recordam, quando a gente está ali, né, observa um corte de tecido ósseo, sistema de Haves é aquele que às vezes a gente, é uma estrutura circular, né, cheia de lamelas. Então, só para utilizar a palavra sistema aí para dar um elo de possível confusão, mas é só mesmo para guardar. Comunicação pelo sistema de endomembranas é direta ou mediada por... Falei aqui para vocês hoje. Fez parte da pergunta do estudo dirigido. Mais uma pessoa responder e finaliza. Muito bem! É mediado por vesículas, né? Literalmente, a comunicação pelo sistema de endomembranas é vesicular. Muito bem, próximo. Aqui.
É a maior organela citoplasmática, formada por uma rede de túbulos e vesículas achatadas e é denominada de... No instantinho também vocês vão responder. Ah lá, tem hora que dar um salto aqui de vários. Isso. Mais um só. Muito bem, olha aí, ficou até meio a meio. A maior organela é o retículo endoplasmático. E ficou ainda meio a meio, vocês viram, né? Rivalizou com Golgi. Penúltima, responsável pela biogênese das membranas celulares. Biogênese, né? A gênese, a formação das membranas celulares ocorre em um local que eu apresentei hoje, que é... Ai, não acredito nisso. Ah, não acredito. Não, Na penúltima? sério. Vai vacilar na penúltima? Vou, Retículo professora. endoplasmático. Gente, tem uma galera aí, vamos ver se facilitou. Não, mas manteve. Nossa, foi Deus, tá vendo? Meu Deus. Falar, Tudo viu? posso naquele que me fortalece. Vejamos. Ai, a última. Gostei dessa. Nos hepatócitos há um aumento em condições de jejum prolongado, um processo final, que é denominado de... Ih, professora, agora eu acho que deu ruim pra mim. Deu ruim? Vejamos, vamos ver, mas acho que você tá com gordura para queimar, acho que foi a sua sorte. Se você bobear, acho que a questão é o que você acumulou ao longo das questões. Vamos ver agora, tá quase. E aí a gente vai ver o pódio final, mas aquilo que eu falo com vocês, eu brinco aqui, mas o importante é participar, né? Isso, e até mesmo para quem não esteve aqui, às vezes que não podia, mas que pôde acompanhar e, né, independente de participar aqui do Kahoot, o importante é isso, tá bom? A gente brinca aqui para dar uma adrenalina à situação, tá? A autofagia, esse processo final, né? Realmente é clássica ali, por exemplo, nos hepatócitos, principalmente quando tem jejum, realmente o processo de autofagia é mais comum, né? Embora não seja exclusivo. E aí, o nosso pódio final, em terceiro lugar, a gente tem a Fabiane Frade. Em segundo, nós temos a Vitória. E em primeiro lugar, quem será? Bia, parabéns, viu? Como eu falei com vocês, é aquilo que eu chamo a atenção, mais importante de qualquer coisa. E eu fico muito feliz a todos vocês que puderam entrar e participar, tá bom? E aqueles que ficaram aí, né, acompanhando no caderninho, fico feliz também. E puxa a orelha de quem nem percebeu que a gente fez o Kahoot, né? Perdeu a oportunidade de realmente fixar a matéria. Oi? Diga! Eu não consegui fazer. Não, tô falando que eu problema. estou aqui, eu só não consegui fazer. Tá, não, eu sei que tem muita gente, sempre tem, né? Mas é porque tem gente que às vezes a gente não participa de nada e às vezes só tá clicado. Aí a gente também tem que dar esse puxão de orelha até para servir aí, né? Da pessoa. Ô, Lu, Oi, diga! é o Moisés. Uma dica aí para quem fica só no celular, né? Não tem acesso a outra plataforma. Você falar pra gente os símbolos, né? Bolinha tá querendo dizer que é uma alternativa, triângulo outra alternativa, pra gente não ficar mudando, né? Porque a gente perde tempo e acaba que a gente Eu posso ganha. até falar isso sim, a gente pode fazer um teste, Moisés. Eu até hoje no início Ou falar eu cor, né? falar cor, né? Mas eu não sei na hora de eu ficar falando demais, porque aí eu vou ficar o tempo todo falando. Se a gente pode fazer um teste da próxima, tá bom? Porque aí eu ajudo uns e vamos ver se não cria, às vezes,
Luciene, tipo de confusão. Oi? ninguém nunca testou fazer com divisão de tela do celular, não? Porque dá pra dividir a tela do celular. Mas não são Uai. todos que pode. Ah, Eu faço com Não, divisão, e mas ficam meu outro também não fazia. sugestões, mas é uma boa sugestão. Eu mesmo não sabia que esses recursos, gente, eu não sei quase nada. Mas assim, fica aí de sugestão, mas na próxima, Moisés, eu vou fazer esse teste falando, tá bom? Pra gente ver. Às vezes a gente possibilita e facilita para as pessoas. E vale a pena. Gente, uma alternativa aí não precisa a gente mudar de tela, a gente já fica na Ótimo. mesma. E interfere, né? Porque na verdade isso acaba perdendo tempo, né? E que aqui para o Kahoot é importante, né? Ele leva em consideração o tempo também. A gente faz de teste, aí vocês podem de repente falar assim, não, professora, você falando o tempo todo, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas aí a gente pelo menos tentou, tá bom? Fica aí na próxima. Gente, vamos pro nosso intervalo, tá? A gente, hoje a gente estendeu bem em termos de intervalo. 9h21. Vamos voltar 9h35, tá? Porque aí a gente estende um pouquinho, mas ao mesmo tempo não vai muito adiante, tá? 9h35, a gente faz uns 15 minutinhos aí pra vocês tomarem um café e voltar, tá bom? Beijão, obrigada, gente. Parabéns a todo mundo que participou, mesmo estando aí em casa com o caderninho. Fico feliz. Isso que é o objetivo. Beijão, toma um cafezinho aí.